Joga um pancadão aí que fica todo mundo animado. Queridos, eu quero convidar todos para que abram as vossas Bíblias. Demônio, como vocês gostam? No livro de Lucas 13. Lucas 13, a partir do versículo 22. Em homenagem ao Lucas que está lá no fundo. Eu não enxergo. Queridos, a palavra de Deus diz assim: todos acharam? Amém. Então vamos lá. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O que Jesus fazia? Ensinava. E passava por cidades também. Vocês acertaram metade. Mas a palavra diz que Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali aonde? Jesus não falou inferno, mas a galera entendeu, né? A casa do capiroto. Queridos, essa palavra aqui, ela é muito forte. Mas foi o ensinamento que Jesus Cristo deu naquela época. Não sei por que a pessoa ficou preocupada quantas pessoas se salvariam, mas eu creio que vocês já devem ter feito essa pergunta, ou talvez um dia façam. Se não fez, eu convido a fazer neste momento. Quantos já pensaram? Quantos serão salvos? Veja, nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter o conhecimento da palavra. Por uma infinidade de razões, cada um nasce em um lugar. A própria irmã Jéssica teve a oportunidade de visitar alguns lugares em que pessoas sequer ouviram falar de Jesus Cristo. E a gente tem que ter dentro de nós essa preocupação, porque muitas pessoas podem ser salvas por meio de cada um de nós. Vocês têm uma coisa dentro de vocês que é a verdade. E uma coisa que me chamou a atenção neste versículo aqui foi justamente a porta estreita, o caminho estreito. Porque vocês já refletiram o que significa esse caminho estreito? Vocês já procuraram desenhar esse caminho estreito? O que seria um caminho estreito? O que seria na vida de vocês um caminho estreito, uma coisa pequena, uma coisa difícil? Que tem algo a ver com a salvação de Cristo. Eu creio que se cada um de nós formos pensar com base na nossa vida, a gente vai chegar a algumas conclusões, mas talvez a gente não seja completos. Porque existem algumas coisas que nós às vezes fazemos e nós não sabemos que estamos errando, e estamos errando, tendo em vista que a gente já nasce com um pecado na nossa vida. E é muito importante, então, cada um de nós buscar a verdade em uma fonte. E essa fonte, a gente tem muitas fontes hoje em dia para procurar uma verdade. A gente pode procurar a verdade numa novela, por exemplo. Eles falam várias verdades lá. A gente pode procurar uma verdade com um amigo na escola. A gente pode procurar uma verdade numa revista Capricho ou na Tititi. Nossa. Sabe, né?
Lá tem muitas verdades. E muitas vezes a humanidade, procurando a verdade, vai lá e cria várias filosofias, vários pensamentos, várias linhas de pensamento do que seria a vida. E outras pessoas que não conhecem a verdade vão procurar em outras fontes que não a Bíblia e acabam acreditando naquilo que elas leram, acreditando naquilo que faz sentido para elas, começam a propagar aquilo que elas acham que é a verdade, achando que é bom. Mas a gente sabe muitas vezes que o próprio inimigo, ele atua por trás, fazendo algumas filosofias, algumas coisas que nos afastam de Deus. E é por isso que essa palavra aqui é muito importante fazer essa reflexão sobre onde vou buscar a fonte da verdade. Onde cada um de nós vai procurar a fonte da verdade. E eu respondo para vocês que a única fonte da verdade que a gente possa ter como linha de vida é exatamente o que está na mão de vocês. Não os dedos, a Bíblia, para quem trouxe. E essa palavra aqui, quando Jesus diz, que muitos vão dizer para Deus que comíamos e bebíamos na tua presença e a gente ensinava nas suas ruas, isso me lembra um pouco a passagem das 10 virgens. Eu acho que vocês já leram essa passagem na Bíblia, vocês conhecem? Vocês sabem qual que era a única diferença entre tinha um grupo de virgens, as 5, e tinha uma outra 5. E algum de vocês lembra qual que era a única diferença que tinha entre elas? Quem lembra? E por que elas não eram prudentes? Porque uma trouxe o azeite e as outras não. Exatamente. Umas tinham azeite e as outras não tinham azeite. E quando o noivo veio buscar as noivas, as virgens, ele foi atrás daquelas que tinham azeite. Mas olhando por fora, todas eram iguais. Se a gente misturasse todas elas ali, não ia saber qual que tinha ou não azeite. Então, essa palavra mostra muito essa parte da Bíblia. Porque muitas pessoas se dizem crentes, até se vestem como crentes, ensinam a palavra de Deus muito bem, pregam a palavra de Deus, cantam, que é uma maravilha. É verdade. Mas não são pessoas que serão conhecidas por Deus lá. E a gente acaba vendo que para Deus conta realmente a gente estar aqui na casa dele, mas não é só isso. A gente precisa do azeite, a gente precisa da verdade, a gente precisa da comunhão com Deus. A gente não pode deixar essa luz que a irmã Jéssica mostrou aqui se apagar. Cada um de vocês tem essa luz. E o mundo está aí no escuro, gente. É aquela coisa, a série tiroteio, sabe? Está um tiroteio, chegar todo mundo correndo ali, procurando alguma coisa na vida, alguma verdade, e só nós temos essa verdade. Não é que eu estou sendo egoísta, não, mas é porque eu tenho fé em Deus, sabe? Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé na palavra dele, a palavra dele faz muito sentido para mim, é muito verdadeira. Eu até estava lendo hoje em Jó, e Jó mesmo disse que antes ele conhecia Deus de falar, mas agora ele conhece de ver. E se a gente olhar para fora, a gente vai ver tanta coisa que Deus criou aí, Deus realmente existe. Mas o diabo tenta muitas vezes esconder o que Deus fez, colocar uma máscara nas pessoas para que elas não vejam o que Deus fez, o poder de Deus. E as pessoas às vezes ficam se prendendo a coisas pequenas e esquecendo Deus, se preocupando com todas as coisas. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, queridos. Que nós sempre busquemos a fonte. Sempre busquemos a fonte. E se um dia o azeite de vocês se apagar, mesmo assim Deus vai estar pronto para abraçar vocês. E para finalizar, eu quero deixar essa parte da Bíblia que está lá em Gênesis 4, que é uma parte da Bíblia que fala muito comigo. Gênesis 4, a partir do versículo 3, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E esse versículo 7, gente, eu quero que vocês guardem para vocês. Porque olha que Deus falou para ele:
Isso é um ensinamento muito profundo. É muito simples, mas é muito profundo. E é óbvio. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se a gente fizer o que é certo, não é certo que a gente vai ser aceito? Então foi exatamente isso que Deus mostrou para Caim. Uma escolha simples que Ele mostrou que está diante de nós em todos os momentos da nossa vida. E não adianta vocês falarem que não sabem o que é certo e o que é errado, porque Deus mesmo no começo do livro de Gênesis mostra que quando o homem comeu do fruto, ele foi conhecedor do bem e do mal. Então a gente conhece o que é certo e o que é errado. E se Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, é porque nós temos a capacidade de agir bem. E o nosso agir bem pode refletir no mundo de modo estranho, mas é muito bom que haja de modo estranho para o mundo, porque ou vocês têm que seguir o modelo deles, ou eles vão ter que seguir o de vocês, ou ninguém segue de ninguém. Mas essa batalha não pode ser perdida. Vocês têm que manter essa fé que vocês têm mesmo, gente. Amém? Vocês estão tristes? Deus abençoe vocês.